Bom dia na paz do Senhor. Na leitura de hoje nós estamos no Salmo 89, 96, 100, 101, 105 e 132. E alguns desses salmos fazem parte de grupos que nós já lemos e já comentamos há poucos dias. Vamos em frente, Salmo 89. Vamos dar uma olhadinha. Eu até conferi todas as minhas anotações, não só o plano, para ver se nos últimos dias eu não tinha comentado esse Salmo 89 por engano, porque ele tem algumas características de um outro salmo que nós já falamos aqui, Salmo 88, e eu fiquei com bastante dúvida, conferi hoje de manhã, mas não, nós não comentamos esse Salmo 89 ainda, embora ele seja, como eu já disse, tenha algumas características parecidas com o 88, mas não comentei. Então vamos lá. 89 é um masquil de Etã, ou Ezraíta. Eu achei que havia comentado por conta de duas palavras, o masquil, a palavra masquil, e também a palavra ali Ezraíta. Tá? Esse Ezraíta é do 88, mas eles não são as mesmas, não é a mesma pessoa. No 88 é Emã, aqui é Etã, e esse masquil nós comentamos há alguns dias quando falamos sobre o masquil de Asaf. Se eu não estou enganada, aqui o Salmo 78. Quando eu falei do 78, eu expliquei o que é esse masquil. Então, esse masquil tem a ver com o ensino, tem a ver com chamar para aprender, e é algo prático. Então, aqui no 89, Etã, o Ezraíta, nos chama para aprender algo. E o que ele quer que aprendamos, né? Justamente sobre louvar a Deus, cantar perpetuamente, louvar a Deus por tudo o que Deus fez. E esse Etã, ele é considerado um dos sábios do Velho Testamento, um homem de grande sabedoria. Lá em 1 Reis, eu até vou ler, para nós entendermos o tamanho da sabedoria desse homem. 1 Reis 4 e 31 é a passagem de quando Salomão recebeu a sabedoria de Deus, a sabedoria toda especial. E aí aqui, nessa passagem, está falando da sabedoria de Salomão. Então, sabemos que Salomão foi o homem mais sábio da terra em seu tempo. E aqui, em 1 Reis 4 e 31, ele é comparado, então ali é citado esse Etã. Olha só, e era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Ezraíta. Então, aqui que estava escrevendo essa passagem, disse assim, olha, Salomão recebeu então a sabedoria de Deus, de acordo com o que ele pediu, e Salomão era mais sábio do que Etã, ou seja, naquela época, antes de Salomão receber essa sabedoria de Deus, Etã era o mais sábio. Tanto que foi comparado ali, entrou na comparação. Então, o Salmo 89 realmente é um salmo escrito por uma pessoa de uma sabedoria singular. E ele é citado também lá na genealogia de 1 Crônica 6, no versículo 44. Nós lemos há poucos dias e comentamos, e essa genealogia de 1 Crônica 6, vamos passar aqui rapidinho, só para entendermos quem é esse homem e o porquê desse salmo. Então ele é encontrado aqui no versículo 44 de 1 Crônicas 6, e ele era então da tribo de Levi. Então ele tinha essa dedicação, a tribo de Levi é dedicada, consagrada para adorar a Deus de uma forma especial. E esse Etã, então, é um dos músicos que estão ali, é um dos levitas consagrados, separados por Deus para adorar a Deus através do culto ao Senhor. E esse Salmo 89 é o último salmo também do que nós chamamos de livros dentro de salmos. Então é dentro do livro 3, o Salmo 89 é o último, e ele traz à memória aqui o pacto de Deus com Davi, e suplica a Deus que restaure a sua aliança com a casa de Davi. Veja, não é com Davi, mas com a casa de Davi.
E alguns detalhes aqui, então, colocam esse salmo como sendo escrito quando o povo voltou do cativeiro. Quando o povo estava ali em Jerusalém, o cronista contando ou recontando a história do povo de Deus, e esse salmista vai escrever esse salmo. Mas isso são conjecturas. O salmo é dividido em 4 partes. A primeira parte, a maior ali, que vai do versículo 1 ao 17, é um louvor a Deus e relembrando tudo o que Deus havia feito com o povo dele, mostrando realmente que o povo de Israel é um povo escolhido a Deus, e isso é perceptível em toda a história do povo. Depois dos versículos 18 ao 29, nós temos ali provas da fidelidade e do amor de Deus para com os seus filhos. Do 30 ao 37, essa aliança que Deus fez com Davi, prometendo que da sua descendência sempre teria reis em Israel. E é importante nós lermos essa parte por conta que Jesus é o cumprimento desta promessa aqui de Davi, de Deus com Davi. Então, Jesus descendendo aí da tribo de Judá, tribo de Davi. E embora hoje nós tenhamos esses governos que nós conhecemos, mas pela Bíblia nós viveremos um momento em que Jesus reinará como Rei dos Reis. E por fim, no Salmo 89, que é um salmo maiorzinho, mais longo, dos versículos 38 ao 52, uma pergunta ali: Senhor, está demorando para acontecer as coisas? Você nos rejeitou? O próprio salmista pergunta isso. Vamos ler aqui então o versículo 38. Mas tu rejeitaste, aborreceste, e tu te indignaste contra o teu ungido. E aí vai falando, versículo 46. Até quando, Senhor? Esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Fazendo esse questionamento. Senhor, até quando que nós vamos ficar assim? Até quando que nós vamos esperar por teu reinado? Rei dos reis. E nós nos fazemos essa pergunta muitas vezes. Até quando que vamos ficar assim? Jesus, está demorando? Porque, claro, aos nossos olhos parece que está demorando sim, mas nós não podemos esquecer que Deus tem um olhar diferente. Ele olha de eternidade a eternidade. Então, o tempo que nós estamos aqui, para Deus, realmente é muito rápido, embora para nós pareça o contrário. E o versículo 50. Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como tragam no meu peito o escárnio de todos os povos poderosos. E ele termina: bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Então, embora ele questione a Deus, dizendo: Deus, está demorando, mas ao mesmo tempo ele renova ali sua fé e fala: eu continuo esperando. Lembra de nós, porque nós continuamos aqui esperando. Apesar de achar que está demorando, nós vamos continuar esperando. Essa é a mensagem aqui do salmista no Salmo 89. Não muito diferente do que nós devemos fazer. Até cansar de esperar, mas continuar esperando. E aí vamos para o Salmo 96. O Salmo 96 é um salmo anônimo, um salmo de louvor, e é um salmo que é chamado de entronização. Dá uma olhadinha na sua Bíblia e veja se ali está identificado como salmo de entronização. Eu já falei sobre isso. Essa entronização tem a ver com trono, tem a ver com colocar no trono. E envolve a cerimônia ali de coroação de rei, de um rei. E aqui, embora se trate, obviamente, a citação aqui em cima do rei Davi, provavelmente esse salmo foi escrito quando a arca foi levada de volta para Jerusalém, que nós falamos já, e lemos ali em 1 Crônicas 16, então possivelmente esse Salmo 96 foi escrito ali, ou durante Crônicas 16, ou logo após Crônicas 16, mas é baseado aí no fato da arca voltar para Jerusalém. E eu falei também essa questão de entronizar o rei, de cerimônia de entronização, a questão do nosso coração, de realmente Jesus ser o Rei dos Reis no nosso coração. Nós precisamos colocá-lo nesta posição.
em nós. Nós precisamos ser súditos do rei, adorar esse rei. E o Salmo 96, olha só, ele traz essa expressão aqui: cantai ao Senhor um cântico novo, ou seja, cuidar para não cairmos na rotina de ficarmos adorando sempre do mesmo jeito, louvando sempre do mesmo jeito, usando sempre os mesmos louvores. As misericórdias do Senhor se renovam todo dia, e o salmista nos convida a também renovar o nosso cântico ao Senhor. Então nós precisamos ter um culto renovado, com sentimentos novos, com expressões novas, uma liturgia nova também. É o que ele fala aqui então nesse Salmo 96. Do 1 ao 4 ele nos chama para cantar ao Senhor, do 5 ao 9 ele nos fala, né, para darmos glórias a Deus, glórias ao Senhor, e do 10 até o 13 ele fala então que o Senhor reina, o Senhor está entre nós. Olha, o versículo 9 é muito conhecido: adorai o Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. O 10, dizei entre as nações, o Senhor reina. E a pergunta que fica daqui, o versículo 12 é muito bonito: alegre-se o campo com tudo que há nele, então se regozijarão todas as árvores do bosque. Não te afaste do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. A pergunta que fica desse salmo é: o Senhor, Rei dos Reis, ele já reina no meu coração? Eu não canso de falar, e pode ser que para alguém pareça repetitivo, mas é muito fácil nós queremos o Jesus Salvador, o Jesus que nos socorre, querer o Deus que nos socorre, mas esse Jesus que é Rei, que nós temos que ouvir e obedecer, porque o Rei é assim, ele fala e os súditos obedecem. Será que nós queremos esse Rei também, ou queremos só Salvador? Nós queremos o Jesus Salvador e o Jesus Senhor a gente dá uma ignoradinha? Temos que querer o Jesus Salvador e o Jesus Senhor também. E aí vamos para o Salmo 100. O Salmo 100 é um salmo de autoria anônima, é um salmo maravilhoso, ele é cantado em muitos lugares, em muitas igrejas, e já foi inspiração para muitas músicas muito bonitas. É um salmo de louvor. Então ele começa falando: celebrai com júbilo. Algumas versões falam: celebrai com alegria, celebrai ao Senhor. Não só eu, não só você, mas todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então nós somos sim povo de Deus. Versículo 13 então fala que ele nos fez, e ele não só nos fez, mas nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Por fim ele fala para adorar a Deus com ações de graça. Então esse Salmo 100, ele fala sobre as grandezas e a bondade de Deus. E a pergunta: você já refletiu sobre isso? Que Deus fez, não só te fez, mas também te fez povo dele, parte do povo de Deus. Nós somos parte de um povo, nós temos uma identidade individual, filha de Deus, mas nós temos uma identidade de coletividade, de coletivo, com o povo de Deus. E quando nós sabemos quem nós sabemos como devemos agir também. Hoje é falado muito de direitos, nossos direitos, eu tenho direito disso, tenho direito daquilo. Mas quem tem direito também tem deveres. E nós precisamos refletir o reino de Deus aqui nessa terra. Nós estamos refletindo sobre isso? Vamos em frente. Salmo 101, tem mais 3 salmos somente. Salmo 101 é um salmo de Davi. E é um salmo muito interessante de nós lermos na situação que eu falei já, de nós nos colocarmos na posição da pessoa que está o texto. Então, se coloque no lugar de Davi e pense se você pode falar isso daqui que Davi falou. É um salmo que fala sobre lealdade e sobre justiça. É um louvor a Deus, é um salmo de louvor,
mas é um louvor de promessa, onde Davi promete um coração sincero. Ele assume um compromisso com Deus de rejeitar toda perversidade, todo tipo de mal, e realmente servir a Deus com um coração sincero. E olha só: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência. Será que a nossa vida realmente nós podemos dizer como Davi? Estou me portando com inteligência. Andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Nós temos que cuidar muito sobre isso. Aquele que difama o seu próximo. Existe no nosso meio um hábito muito ruim de difamação, que eu não sei se você já ouviu, mas eu particularmente falo muito sobre isso, principalmente aqui em São José, onde eu dou aula. Eu falo muito sobre isso. Cuidado, porque é também falar mal. Mas tem um nome de coisa boa. Eu chego para minha amiga e falo assim: fulana, eu quero te pedir oração pela ciclana. Vamos orar sobre ela? Ponto. Até aí, ok. É um pedido de oração sincero, de preocupação com a outra amiga. Mas muitas vezes vem mascarado com isso aqui, de difamação ao próximo. Porque a gente não faz só isso. Amiga, vamos orar pela irmã, pela fulana, porque olha só, ela assim, 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 assado. E aí eu estou fazendo exatamente isso aqui, difamando o próximo às escondidas. Salmo 101, versículo 5. Nós temos que cuidar muito. Eu não estou isenta disso, também já errei, também já fiz isso, mas há um momento em que vê que está fazendo, gente, pé no freio, joelho no chão, reconhece, pede perdão e muda, porque muitas vezes isso é hábito da onde a gente está inserido, do local, da situação que a gente está vivendo, a gente não percebe que está muitas vezes difamando, falando mal sob o nome de pedidos de oração. Então nós temos que cuidar muito, até mesmo como a gente pede oração pelos outros. Nós não precisamos expor as pessoas para pedir oração por ela. Nós podemos pedir oração. Simplesmente ore por fulana, ou então ore por fulana para que Deus a abençoe, para que Deus fale ao coração dela, para que os olhos dela sejam desvendados. Amém. E ponto. Temos que cuidar muito. Muito, 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 muito. Assim como quando a gente vai pedir um aconselhamento, vai pedir alguma coisa, vai pedir sobre o marido, sobre um filho, e acaba ali expondo uma situação que não é para ser exposta. A gente pode pedir um conselho do nosso proceder, sem falar do outro como ele procede. Temos que aprender muito ainda com a palavra de Deus. Muito, muito. Salmo 105. Vamos lá para o Salmo 105. O Salmo 105, assim como o 96 que eu acabei de falar, ele também possivelmente foi escrito ali logo depois de 1 Crônicas, do acontecido em 1 Crônicas, quando a arca volta para Jerusalém. E tem partes aqui do Salmo 105 que estão escritas lá em 1 Crônicas 16, naquele cântico de Davi, naquele salmo que ele entoou a Deus ali. De Davi não, que ele entoou. O texto, a Bíblia não é clara se 1 Crônicas, o cântico que está ali em 1 Crônicas 16 é de Davi ou não, assim como este salmo aqui, 105, na Bíblia também não está garantindo que é de Davi, embora Davi é o que tenha cantado esse salmo lá quando a arca chegou em Jerusalém. Inclusive eu falei lá em 1 Crônicas 16, quando nós comentamos, que até os versículos 21 ali é uma oração, é um poema recitado. Então recita aquela parte e do versículo 22 em diante canta
né, até o final ali do capítulo. É cantado, então. É aquelas músicas que a gente vê hoje muito, né? Tem uma parte recitada e uma parte cantada. Então, 1 Crônicas 16 é assim. E o Salmo 105 também da mesma forma. E o Salmo 105, ele é então um salmo de ações de graça pelo retorno da arca a Jerusalém. E o salmista aqui, ele convida a todos para que louvem e adorem a Deus por tudo que ele fez na história do povo de Deus. Então, ele faz um convite, ali dos versículos 1 ao 6, ó, louvai ao Senhor, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, buscai ao Senhor e a sua força. O versículo 5, lembrai-vos das maravilhas que ele fez. E aí, do 7 em diante, nós temos o quê? O salmista conta então a história do povo, de como o povo de Deus foi escolhido. Ele começa lá em Abraão, versículo 7. Versículo 6. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações. Então ele vai falando aqui da aliança que Deus fez com Abraão. Versículo 9 ele fala do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaac. Então o salmista vai citando todas as gerações e vem trazendo até Moisés. E deixa eu só conferir, é isso mesmo. É um convite a louvar a Deus. E aí depois, até ele vai contando essa história ali até o versículo 38, com Moisés. No 39, ele ainda cita essa nuvem que cobria ali o povo de Deus, de dia, um fogo à noite. Conta de como o povo pediu carne, que Deus deu as codornizes. E daqui em diante, então, desse 40 em diante, ele fala dessas vitórias no deserto. Então o povo está ali feliz com a arca do Senhor voltando para Jerusalém. A arca do Senhor é o símbolo da presença de Deus, né? O que é chamado de Shekinah, Shekinah de Deus. E o povo estava tão feliz que a arca tinha voltado para Jerusalém depois de tantos anos, nós lemos isso lá em Crônicas 16, que sai o Salmo 105, onde conta de como o povo de Israel é um povo escolhido por Deus, de como Deus tem um concerto com esse povo, uma aliança com esse povo. Sai o Salmo 96, o salmo que está lá em 1 Crônicas 16. Então, a alegria do povo era tanta que inspirou muitos salmos. E isso é maravilhoso de ver e também, né, hoje eu estou bastante reflexiva, trazer para nós. Quando nós estamos alegres no Senhor, o que nós fazemos? Nós temos inspiração para quê? Nós estamos com a nossa alma exultante de alegria, conseguimos louvar a Deus, entoar a Deus, dar ações de graças por todas as coisas. E nós conseguimos fazer isso somente quando estamos alegres. Nós conseguimos reconhecer a boa mão do Senhor em todas as etapas e todas as fases da nossa vida. Nós temos que nos perguntar isso, porque é isso que nós estamos lendo, é sobre isso que nós estamos lendo aqui nos Salmos agora, esses Salmos que foram inspirados ali nos acontecimentos do início do reinado de Davi. Nós conseguimos ver a mão de Deus em todas as coisas. E aí o último salmo de hoje está dando tempo certinho, Salmo 132. E se você não assistiu, acho que foi sábado, dia 1º, eu expliquei sobre o Salmo 133 e expliquei também sobre Cântico dos Degraus, ou Salmos de Romagem, Salmos de Peregrinação, que são títulos para esses salmos que vão do 120 ao 134. Então dá uma olhadinha na sua Bíblia, se ali está escrito Cântico dos Degraus, ou então Salmos de Romagem, Salmos de Peregrinação. Tem uma explicação para isso,
Dá uma olhadinha lá que é bem interessante de conhecer e de entender esses salmos. E o Salmo 132, ele não afirma-se 100% que ele é de Davi, é provável de Davi. Entende-se que é de Davi por conta que o 131 é de Davi e o 133 também. Então, o 132 ali no meio, um salmo um pouco maior. As conjecturas de que é de Davi, principalmente para o iniciozinho do salmo. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. E esse salmo, então, é um cântico dos degraus, é um salmo que provavelmente é de Davi, e é um salmo onde ele recorda das coisas antigas. Como nós lemos lá em Lamentações 3, né? Vou me lembrar das coisas do passado que me trazem esperança. Então, vou lembrar do que Deus já fez com seu povo para que eu tenha esperança. Então, o Salmo 132, ele é isso, é uma recordação das coisas antigas para reanimar, para renovar a esperança das promessas de Deus. Renovar a esperança de que Deus vai cumprir essas promessas. E esse Salmo 132 é o outro salmo que provavelmente foi escrito após os acontecimentos de 1 Crônicas 16, de quando a arca volta para Jerusalém. Então, gente, o capítulo 16 de 1 Crônicas é um capítulo bem interessante para a gente marcar com estrelinhas e ler com muita atenção, porque ele inspirou muitos salmos, né? Até aqui. Só de hoje foi o 96, foi o 105, o Salmo 105, que eu acabei de falar, também baseado em Crônicas 16, ali nos acontecimentos, e agora o 132. Então, é muita coisa baseado num evento, que é o retorno da arca. Então, leia Crônicas 16 se você não leu. Então, o Salmo 132 foi provavelmente escrito durante ou após os acontecimentos de Crônicas 16 e demonstra o quê? Algo que nós vamos ler amanhã, que é 2 Samuel 7 e 1 Crônicas 17. São capítulos também essenciais para entender a história de Israel, que é o desejo de Davi de construir uma casa para Deus. Então, quando Davi chegou em Jerusalém, ali com a arca do Senhor, no finalzinho do capítulo 16, fala assim, que depois que acabou a festa, que acabou ali as ações de graças, os cânticos, né, os salmos sendo cantados, depois que acabou tudo isso, Davi fez o quê? Ele pegou e foi para a casa dele. Ele deu ali pão, um bom pedaço de carne, deu vinho para todo mundo e depois ele voltou para a casa dele para abençoar a casa dele. Certamente que ali em algum momento ele sente, então ele expressa esse desejo de construir uma casa para o Senhor. E aí é o que nós vamos ler em seguida, Crônicas 17 e 2 Samuel 7. O desejo de Davi de construir uma casa ao Senhor e a explicação de Deus, por que ele não vai construir, Deus não permite que ele construa. Então o Salmo 132, ele mostra já nos primeiros versículos esse desejo de Davi de construir uma casa para o Senhor. Depois, dos 6 ao 10, o compromisso de Davi com Deus, e dos versículos 11 em diante, a promessa de Deus com a descendência de Davi. Versículo 4 e versículo 5. Não darei, e aí por causa dessas expressões, acredita-se que foi Davi sim que escreveu, e esse salmo é contado entre os escritos por Davi. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Então ele fala, vou trabalhar de forma incessante enquanto não tiver uma casa para Deus. E aí ele assume, então, um compromisso com Deus de arrumar esse espaço, de encontrar um espaço para fazer a casa de Deus. E o versículo 11 fala assim, o Senhor jurou Davi com verdade e não se desviará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono.
Se os teus filhos guardarem o meu conceito e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono, porque o Senhor elegeu a Sião, desejou para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Aqui nós temos a renovação da aliança, a repetição da aliança de Deus com Davi, dizendo: é do fruto do teu ventre, porei sobre o trono. E nós vemos isso, veremos isso com Jesus, que é o Rei dos Reis. Jesus é da tribo de Davi, é da tribo de Judá, descendente direto de Davi. E nós, pelos olhos da fé, nós podemos dizer que sim, veremos Jesus sendo o Rei dos Reis e cumprindo esse versículo aqui. Versículo 11, do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Amém? E com esse versículo, com essa promessa de Deus, nós encerramos então esses breves comentários de hoje. Foram 2, 3, 4, 5 salmos. Leiam esses salmos, em especial esse 132. Tenha sua fé renovada de que Deus está cumprindo já todas as promessas que estão aqui. Principalmente está próximo o cumprimento desta promessa de Jesus, Rei dos Reis, vir reinar sobre toda a terra. Amém? Amanhã nós vamos comentar então sobre o desejo de Davi de construir a casa do Senhor, a resposta que Deus deu, por que não foi permitido e o que isso reflete para nós mulheres. Deus abençoe e tenham um excelente dia na presença de Deus.